Se eu entender as disfunções, veja, uma retificação, uma hiperlordose, uma escoliose, eu sempre vou entender que essa disfunção vai causar, num determinado ponto, uma tentativa de reequilíbrio. Essa tentativa de reequilíbrio, esse posicionamento de vício daquela vértebra específica ou daquele segmento, chama lesão somática, ou um posicionamento, um processo inflamatório, uma subluxação da vértebra tal, no sentido tal. Então, eu terei as agressões pontuais, que é o foco da nossa terapia de alta velocidade e baixa amplitude. Encontrar toda a disfunção, os captores assimétricos, que justifica aquele ponto de dor, que pode estar muito longe do captor assimétrico, que eu tenho que corrigir aquele ponto de dor. Aquele ponto de dor é uma imbricação, rotação, lateralização facetária vertebral. Veja esse desenho, esse quadro. Alteração somática e o posicionamento da vértebra. A toda restrição de mobilidade, haverá sempre uma posição compensatória na vértebra que será perpetuada por uma hiperatividade neuromuscular. Então, perceba, o indivíduo inclinou a cervical, voltou para o centro, mas uma determinada vértebra, mantida por um espasmo muscular, não voltou. Ela ficou numa posição de vício. Essa posição de vício, a gente chama de barreira neuromuscular. A posição da faceta, da vértebra, imbrica, encaixa a faceta, a imbricação facetária hiperexcita terminações nervosas, que gera um ciclo que mantém a contratura muscular. A contratura muscular, por sua vez, hiperexcita o fuso muscular, que tensionado, excitado, perpetua a contratura muscular. Essa vértebra não sai daqui sozinha. Esse grupo muscular, que está perpetuado dentro do ciclo, não se desfaz se eu não entrar aqui e desfazer o gatilho, que é o posicionamento facetário, que hiperexcita essa terminação nervosa que mantém o ciclo. Se essa vértebra se permanecer nessa posição, eu terei lesão de disco e processo degenerativo, além da dor da contratura muscular e da hiperexcitação do nervo recorrente, que é o baropressor, é o zigo apofisário, que é o baropressor da faceta articular. Então, a excitação da faceta gera todo esse processo. Eu preciso interferir nessa faceta. Percebam, essa faceta, ela pode estar relacionada com o ponto de hipomobilidade, ou seja, ela está fixa, rígida, presa num determinado ponto. Nem sempre a dor está aí. A dor, ela pode estar na hipermobilidade. Veja, uma restrição de movimento nessas duas vértebras aqui, então vamos falar de C7 e T1, perdão, uma restrição de movimento nessas três vértebras aqui, T2, T3, T4, que é a zona rígida, fixa, que está fixa por esse espasmo, por essa contratura muscular. Nem sempre a dor está aqui. Quem vai suprir a necessidade de movimento desse segmento rígido imediatamente acima ou imediatamente abaixo? Então, a dor pode estar ali, na zona hipermóvel. Mas não é a zona hipermóvel aquilo que eu devo tratar. Porque a causa da hipermobilidade daquela zona vizinha é essa rigidez. Então, é encontrar essa rigidez que eu tenho que tratar. E como é que eu encontro essa rigidez? Entendendo quais são os possíveis movimentos ou os possíveis posicionamentos do corpo vertebral que vai gerar essa disfunção. Então, a vértebra, ela pode estar em neutralidade. Veja, o contato facetário não é agredido, o apoio está no disco, existe um alinhamento vertebral. Então, eu tenho uma neutralidade em apoio disco-corpo e as facetas estão desativadas. Isso é o ideal, é uma neutralidade, ela não está em compensação nenhuma. Quando não está nessa posição, eu encontro uma disfunção. Por exemplo, a vértebra está estendida, o núcleo do disco se projeta para frente,
a faceta está em imbricação, ela está em convergência, ela está em encaixe. Veja, então, que a vértebra fez uma hiperextensão e fez uma sobrecarga mecânica. Quem limita isso? Os contatos dos processos espinhosos, o ligamento longitudinal anterior e músculos anteriores. Então, eu tenho um padrão de excitação facetário e de projeção do núcleo do disco para frente. Ao contrário, na flexão, a vértebra está em deslizamento anterior, existe uma compressão anterior no disco, o disco se projeta para trás, portanto, para dentro do canal medular e do foramen de conjugação, e existe uma desimbricação, ou uma abertura facetária que está em divergência. Todos os ligamentos posteriores é quem restringiria ou restringe esse movimento. O interespinhoso, o longitudinal posterior, o amarelo, o supraespinhoso, e a cápsula articular restringe esse movimento. Mas ela, então, até agora, pode estar em extensão ou pode estar em flexão. Ela pode estar em inclinação lateral ou em lateroflexão. Veja que numa inclinação lateral, a vértebra imbrica a faceta do lado da concavidade e faz um bocejo, uma abertura do lado da convexidade. O núcleo do disco se desloca para o lado da convexidade. Então, perceba que essa vértebra está em inclinação, e essa inclinação, ela tem uma compressão facetária na concavidade e bocejo, projeção do disco para a convexidade. Rotação. A vértebra, ela está em movimento rotacional que faz com que haja uma compressão facetária contralateral, se essa vértebra estiver girando nesse sentido, que seria para a direita, esse paciente, essa vértebra está girando nesse sentido, que seria para a esquerda desse paciente. Então, perceba, quando essa vértebra gira nesse sentido, horário aqui, que ele está girando para a direita, ele abre essa faceta, que é a direita, e ele fecha essa faceta. É um giro suprajacente, não de baixo para cima, mas de cima para baixo. Então, eu tenho um padrão de posicionamento com essa vértebra está em rotação. Se ela está em rotação, perceba que o processo espinhoso dela desloca para um lado, uma das facetas do mesmo lado da rotação fica posterior e a outra faceta do lado contrário da rotação fica anteriorizada. Tudo bem até aqui? Você acaba de entender o conceito da lesão somática vertebral, que é entender qual é o posicionamento que a vértebra estará, qual é o vício, qual é a mecânica que está em ponto fixo. Isso é alteração somática. Eu preciso corrigir entendendo onde e como essa vértebra está. Fique comigo. Guarde suas perguntas que daqui a pouco, no final da aula, nós vamos responder. Se eu tenho uma alteração da cervical, uma síndrome facetária, o que seria isso? Veja aqui, nesse esquema, uma hipertrofia do processo ciforme, uma hipertrofia da faceta degenerativo, comprimiu a raiz nervosa, eu terei dor irradiada. Um processo inflamatório de sobrecarga mecânica na faceta, que faz um edema na cápsula, faz uma condrite, faz uma uma condromalácia, ela faz uma sobrecarga mecânica articular, degenerando a cartilagem, que vai evoluir para um processo de artrose. Toda vez que eu tenho uma alteração na estrutura facetária, por isso síndrome facetária, e ela faz uma hipertrofia de volume, seja de líquido, edema ou de deformidade óssea, ela vai comprimir a raiz e vai gerar dor localizada e ou dor irradiada. Nós chamamos isso de estenose foraminal. Essas estenoses foraminais podem causar tudo isso aqui, ó. Cervicalgia, cefaleia, vertigem, zumbido, torcicolo, cérvico-braquialgia e as epicondilites por contratura de raiz nervosa, que pode chegar até o ponto específico, dermátomo, miótomo correspondente. Então, uma simples compressão facetária na cervical pode justificar toda essa sintomatologia. E o que eu devo fazer? Primeiro de tudo, como é que está a mobilidade da cervical desse paciente?
os quadrantes, flexo, extensão, lateralização direito-esquerdo, rotação direito-esquerdo. Nós vamos definir qual é o movimento que gera dor. Se ele tem dor na extensão, na flexão, na lateralização. Então, no exame clínico ativo, nós definimos qual é a limitação funcional e qual a mecânica que causa dor. Baseado nisso, eu vou deitar o paciente para fazer a palpação e fazer a manipulação. Entenda que toda manipulação, ela só é permitida se o indivíduo não tiver algumas condições impeditivas, que é o quê? Uma osteoporose severa, trauma recente que tem risco de ter uma fratura sem diagnóstico, as estenoses do foramen vertebral, da artéria vertebral, da artéria vertebral, os processos degenerativos podem fazer compressão dessas artérias aqui, as listeses, as instabilidades mecânicas de pós-trauma, que não fez uma fratura, mas faz uma instabilidade. Nada disso tem indicação de manipulação de alta velocidade. Se eu fizer um teste, que é o teste de Klein, paciente em queda de cabeça, com rotação, ele vai fazer, se ele fizer, obviamente, uma compressão dessa artéria e tiver alguma sintomatologia, como zumbido, vertigem, um mal-estar gástrico, ânsia de vômito, tudo isso contraindica a manipulação. Então, esse é um teste que mostra para a gente se o paciente não tem o histórico de fratura, de trauma por listese, de osteoporose severa e se não tem as estenoses foraminais, as estenoses do foramen da artéria vertebral. Pronto, eu posso manipular esse paciente. Eu posso colocá-lo em alta velocidade e baixa amplitude, seguindo esses critérios. Então, nós vamos lá encontrar qual é o posicionamento. Existem 2 posicionamentos que nós vamos classificar sempre como sendo aquilo que eu preciso corrigir. Uma FRS, que é o resumo da vértebra que está em flexão, rotação e inclinação. Os 3 parâmetros da vértebra sempre serão para o mesmo sentido. Por exemplo, uma vértebra que está fletida, ela estará rodada e inclinada para o mesmo lado, para a direita ou para a esquerda. Assim como uma vértebra que está estendida, ela estará rodada e inclinada para o mesmo lado. Então, nós teremos 2 nomenclaturas, 2 abreviações, FRS e ERS, porque a vértebra não poderá estar em flexão ou em extensão. Ela pode estar em flexão ou em extensão. E sempre estará inclinada e rodada para o mesmo lado da lesão. Então, perceba que o posicionamento de uma FRS me dará como maior parâmetro a lateroflexão, ou seja, ela transladou num sentido, ela rodou no mesmo sentido e ela estará em flexão. A faceta, o processo espinhoso subiu, migrou para o lado oposto da rotação e transladou para o lado da rotação. Então, eu tenho os 3 movimentos, os 3 posicionamentos, quando eu falo de uma FRS. Ele está fletido, rodado e inclinado para o mesmo lado. Como é que eu encontro isso? Fazendo isso aqui, ó, teste de lateralidade. Veja, eu vou palpar esse processo, que é o processo transverso. De cada lado, ao mesmo tempo, simultâneo, simétrico, no mesmo nível, eu palpo o processo transverso. Eu vou encontrar no processo transverso se ele está para a direita ou para a esquerda, ou se ele está em harmonia. Então, eu vou passando os dedos lateralmente, desde a base de occipital, ali de Atlas, até C7. Veja isso daqui. Se nós considerarmos Cadê o vídeo? A posição de correção de uma FRS. Se nós considerarmos a FRS, a vértebra estará em flexão, inclinação e rotação, tudo para o mesmo lado.
Vamos considerar uma FRS à esquerda. O maior parâmetro da FRS é a lateralidade. Então, nós vamos encontrar o ponto de proeminência comparando bilateralmente do lado esquerdo, porque a vértebra tem uma lateralização para a esquerda. Pronto. E se ela tem uma rotação, flexão, muita lateralização, eu vou colocar a minha mão na posição que corrige os 3 parâmetros. Entendendo que o maior parâmetro dessa condição, que é flexão, lateralização e rotação, é a lateralização. Se eu sei disso, que essa vértebra está em flexão, lateralização e rotação, eu vou colocar a face da minha mão numa posição que, num gesto único, corrige os 3 parâmetros. Vejam aqui. A posição de correção de uma FRS, como seu maior parâmetro é a lateralidade, nós vamos corrigir fazendo a lateralização. Todos os 3 parâmetros são importantes. Então, se ela está em flexão, eu vou colocar a vértebra em extensão. Se ela está em rotação à esquerda, eu vou colocar em leve rotação à direita. E se ela está em lateralização, eu vou colocar em muita lateralização. Coloco a face medial da minha mão nesse ponto da lesão e vou fazer a correção. Solto a cabeça. Então, ela está em extensão, lateralização, muita e rotação. Respira, relaxa o peso da cabeça, solta. Final da barreira motora, manobra de correção. A posição de correção. É uma manobra seca, é uma manobra rápida e é uma manobra no final da barreira motora. Eu tenho que levar. Ela não pode ser uma manobra elástica, ela tem que ser lá no final e o meu clique final é o que solta essa faceta que está fixa, que está presa. É alta velocidade e baixa amplitude. Por isso tem essa nomenclatura. Eu levei lá no final, que foi grande amplitude, mas eu não manipulei nesse percurso. Encontrei a barreira motora lá no final do movimento, e é lá no final do movimento que eu corrigi os 3 parâmetros, sendo o mais importante a lateralização. Vamos para o segundo vício. A vértebra estará em extensão, não mais em flexão, extensão, rotação e inclinação para o mesmo lado. Portanto, o processo espinhoso está para baixo, a posterioridade será para o lado da rotação, que é o maior parâmetro nessa condição. Então, lembrem que o maior parâmetro de uma FRS é a lateralização. O maior parâmetro de uma ERS é a rotação. Então, eu quero encontrar essa rotação. Para eu conseguir encontrar essa rotação, eu vou fazer uma palpação do processo transverso para saber qual processo transverso está posterior, tocando de cada lado da mesma vértebra para entender em que rotação esse processo está. Se ele está rodado para a direita ou se ele está rodado para a esquerda. Então, quando a posterioridade é maior do que a lateralidade, eu tenho uma ERS. Fazendo, então, a manobra de palpação, eu vou encontrar a ERS. Apresenta uma... Cadê? Volta aqui. Eu vou colocar a face medial. Quando o paciente apresenta uma ERS, a vértebra estará em extensão, lateralização e muita rotação. Se eu considerar uma ERS e tudo para a esquerda, eu vou encontrar, através da palpação posterior, a posterioridade. O maior parâmetro da ERS é a posterioridade. Quando o paciente apresenta... Pronto. E se eu encontrei, através dessa palpação, uma posterioridade no nível X, no nível tal da vértebra cervical, a face medial da minha mão vai ser colocada
nesse processo que está rodado para trás, o processo transverso que está posterior. Nesse exemplo aqui, ó, a face da minha mão está do lado direito do paciente, portanto, eu tenho uma ERSD direita. E vou gerar o maior parâmetro de movimento em extensão, que é isso aqui. Eu vou colocar a face medial. Cadê você? Volta aqui. Eu vou colocar a face medial da minha mão no ponto específico da lesão e vou gerar os 3 vetores. Se ela está em extensão, eu vou pedir uma flexão, uma lateralização e muita rotação, porque o parâmetro maior é a posterioridade, portanto, uma rotação. Relaxa, respira, levo no final da barreira motora e faço a manobra rápida, seca, curta. Eu vou colocar. Pronto. Com isso, nós corrigimos especificamente 2 lesões, FRS ou ERS, alta velocidade, baixa amplitude, no final da barreira motora, corrigindo o ponto fixo, a subluxação, a alteração somática. Mas eu posso fazer, por exemplo, manipulação global. Então, existem várias formas de você manipular cada segmento. Eu manipulei vértebra por vértebra com aquele ponto específico, palpação e encontrando o vício. Mas eu posso gerar uma manobra de tração, rotação inespecífica, que trata qualquer posicionamento vertebral. Normalmente, essas manobras inespecíficas a gente trata no TAG, que é a técnica de ajuste global, onde eu não avalio qual é o ponto fixo, mas eu manipulo todas as vértebras dos 2 lados. É um programa que a gente chama de toalete articular, que você dá uma manutenção de todas as articulações. Ou ainda, eu posso manipular um ponto específico, que é a charneira tóraco-lombar, cérvico-torácica, primeira costela, numa posição em decúbito ventral, com a cabeça fletida, ou ainda em decúbito, sentado, numa posição que gera o mesmo vetor de força, deprimindo a elevação da costela e a translação da C7, que estaria em ponto fixo aqui. Então, perceba que na cervical, nós temos várias possibilidades de manipular os pontos específicos. Quando nós vamos para a coluna torácica, nós vamos entender que ali saem as raízes viscerais. E essas raízes viscerais têm disfunção ou influência visceral. Então, o paciente pode ter gastrite, pode ter uma disfunção intestinal, uma disfunção hepática, e está relacionado com a vértebra, com a disfunção ou posicionamento ou ponto fixo, a subluxação vertebral. Se eu conseguir identificar o ponto de dor através da palpação da espinhosa dolorida, eu vou encontrar lá qual espinhosa está dolorida. Vamos considerar que eu tenho a T4, a T1, eu tenho dor imediatamente acima ou dor imediatamente abaixo desse ponto fixo. Mas a espinhosa, propriamente dita, estará dolorida. O paciente fala, eu pergunto ao paciente, você tem dor nesse ponto durante o dia? Ele falou, não, minha dor é mais alta. Mas aquele ponto, a palpação dói? Ele falou, dói muito. Então, você encontrou a espinhosa dolorida. Quando eu encontro a espinhosa dolorida através de palpação, eu preciso identificar que vértebra que é essa, qual é o ponto. Então, para identificar cada vértebra, e isso é extremamente importante na coluna torácica, eu vou ter pontos de referência, como, por exemplo, a espinhosa da T2, ângulo superior interno da escápula. A espinhosa da T3, espinha da escápula. A espinhosa da T10, apêndice xifoide, como esse exemplo aqui que eu estou dando. Ó. A apêndice xifoide, ela está no nível da T10. Por que é importante eu identificar qual vértebra torácica eu estou palpando? Porque onde eu devo manipular, na vértebra torácica, não é no mesmo nível do processo espinhoso. Às vezes, o processo espinhoso da vértebra torácica está aqui, se eu estiver fazendo palpação aqui, ela vai sentir dor aqui, só que não é nesse nível que eu devo manipular. Essa palpação mostra a espinhosa de uma vértebra que está 1,
2 níveis acima, pela inclinação do processo espinhoso. Então, nós temos uma tabelinha, ó. O processo espinhoso e o processo transverso, ele nunca estarão, não, nunca é exagero, estará assim, no mesmo nível, numa vértebra, na T1. Depois, nas outras, ele nunca estará no mesmo nível. Veja que, de T2 a T3, o processo transverso estará meio nível acima do processo espinhoso. De T4 a T5, 1 nível. De T6 a T8, 2 níveis. Então, veja, encontrei o processo espinhoso. Vamos considerar que é T8. Eu vou subir 1 nível, 2 níveis, para achar o processo transverso da vértebra T8. É aqui que eu devo manipular. Então, é aqui, no processo transverso, que eu vou manipular. Como é que eu vou manipular? Encontrando qual é a disfunção, qual é a posição que essa vértebra está. Voltamos lá, as manobras, flexo, extensão, lateralização e rotação, me define qual é a limitação e onde está a dor, e vou encontrar de novo se ela está em ERS ou FRS, igual foi na cervical. Só que aqui eu não consigo fazer uma palpação lateral, igual eu fiz na cervical. Eu só consigo fazer uma palpação posterior. Então, nós vamos encontrar a posterioridade da vértebra. Qual vértebra estará rodada para trás quando eu coloco a mão atrás da coluna do paciente paravertebral? Então, se essa vértebra tiver uma rotação nesse sentido, eu terei uma posterioridade aqui. E assim por diante. Então, a posterioridade é o ponto que está mais rígido, o ponto que entra menos, o ponto que a vértebra está empurrando para trás. Então, eu posso ter uma posterioridade direita ou uma posterioridade esquerda. Nessa posterioridade, sim, agora eu vou descobrir se ela está em F ou se ela está em E. Se ela está em extensão ou se ela está em flexão. Como? Chama teste de Mitchell. Teste de Mitchell. Depois que você encontrou a posterioridade, você vai fazer um movimento de flexão para saber se a posterioridade some, se alinha os seus dedos, ou um movimento de extensão para saber se é aqui que alinha os seus dedos. Então, extensão com o dedo na posterioridade, flexão com os dedos sabendo onde é que está a posterioridade. Se a posterioridade sumir na extensão, significa que ela é uma ERS. Se a posterioridade sumir na flexão, significa que ela é uma FRS. Pronto, nós chegamos de novo no mesmo conceito que nós chegamos na cervical. Cada vértebra está alterada em 3 parâmetros: extensão, rotação, inclinação, flexão, rotação, inclinação. Eu vou corrigir o parâmetro mais importante na torácica. Como que se manipula a torácica? Em translação, com o calço sendo colocado para derrodar. Então, veja, encontrei uma ERS, ela estará em extensão, rotação, inclinação, igual era na cervical. Eu vou colocar a minha mão com a região tenar, que é a região mais alta da minha mão, no ponto da posterioridade, para que, na hora que eu fizer a manobra, a vértebra bate nesse calço, que é o ponto tenar da minha mão, e rode no sentido da correção. Então, a primeira correção é feita com a parte alta da minha mão sendo colocado na posterioridade do paciente. Vamos supor que o paciente tem uma posterioridade à esquerda. Eu fui lá do lado direito dele, passei meu braço, coloquei minha mão com a região tenar na posterioridade. E que ele tem uma extensão. Eu vou colocá-lo em flexão. E caio, o peso do meu corpo cai com os braços do paciente posicionado, para que todo o meu peso, toda essa mecânica, pressione aquela vértebra que está estendida em flexão, que está rodada para a direita, em rotação para a esquerda, porque tem um calço à direita dela. À esquerda dela, perdão. Então, veja, o meu calço fez a rotação, o meu peso fez uma translação em flexão. Eu corrigi, então, uma ERS em flexão. A mesma coisa, se o paciente tem um padrão que eu encontrei
teste de Mitchell, posterioridade, fletiu, corrigiu na flexão. Se ele corrigiu na flexão, é porque ela está em FRS. Vou gerar um vetor de força para corrigir a rotação e a flexão. Para onde é a rotação? Para onde é a posterioridade? Está rodada para a direita ou está rodada para a esquerda? Vamos rodar para a esquerda. Pronto, posterioridade. Fletiu, igualou, significa que ela está em flexão. É uma regra mecânica. Vou colocar a minha mão de novo na posterioridade, onde ela está rodada, calcei a posterioridade com a minha região tenar, mais alta. Coloco o paciente com uma mecânica de receber um peso do meu corpo nos 2 braços, antebraços, que vai gerar um vetor sendo transferida lá para a vértebra que eu quero corrigir. Em qual posição? Em extensão, porque ela está presa em flexão. Então, perceba que todas as manipulações, ela vai contra a mecânica de posicionamento vicioso. Se ela está em flexão, eu manipulo em extensão. Se ela está em rotação esquerda, eu manipulo em rotação direita. E assim, em todos os segmentos. Chegamos, portanto, naquilo que não é específico. Todo segmento tem as manobras específicas e as inespecíficas. A específica é isso que eu acabei de falar, onde a gente identifica através do Mitchell, flexão ou extensão. Inespecífica, torácica alta, onde eu coloco um calço, um rolo, uma toalha enrolada na torácica e faço extensão com tração. Chama lift-off. O thrust em decoaptação inespecífica, que a gente divide em torácica alta e torácica baixa. Eu não avaliei, eu não defini onde é que está a posterioridade, eu não defini se ela está em flexão ou extensão, eu vou lá e manipulo todas as vértebras. Faz parte do TAG, técnica de ajuste global, inespecífico. E na lombar, o conceito não muda em absolutamente nada. Nós vamos encontrar, através dos testes de mobilidade, flexo, extensão, lateralização, rotação direita ou esquerda, quem está limitado ou dolorido. E vou para o teste de posterioridade. Vou encontrar a espinhosa dolorida. Vamos supor que essa espinhosa estava dolorida. Eu vou transferir meu dedo para os lados e vou encontrar a posterioridade. Veja esse exemplo aqui. Essa vértebra está em posterioridade aqui. Aqui ela está em anteriorização. Então, se eu faço a palpação posterior, eu vou sentir essa proeminência muito mais do que essa proeminência. Isso é a posterioridade. Então, se eu estou olhando o paciente daqui, essa posterioridade é a esquerda. Então, se eu estou lá nas costas dele, faço um teste de palpação. Ó, se eu estou aqui nas costas dele, coloco minha mão desse lado, mão esquerda e mão direita. Mão esquerda e mão direita. Eu encontrei a posterioridade aqui. Pronto, eu sei que ela está rodada para a esquerda. Eu quero saber se ela está fletida ou estendida. Quem é? Mitchell. O teste de Mitchell, extensão. Se sumir na extensão, é porque ela é uma ERS, que ela é posterior para a esquerda. Se sumir na flexão, é porque ela é uma FRS, porque a posterioridade dela é esquerda. Então, sumiu na flexão, ela é uma FRS, ela está em flexão, rotação e translação à esquerda. Sumiu na extensão, ela estará em vício fixa em extensão, translação e rotação esquerda. Igual, não mudou o conceito em nenhum dos 3 segmentos. Você definiu qual é o posicionamento vertebral, na cervical pelas palpações, na torácica e lombar pelo teste de Mitchell e posterioridade. Vou corrigir. As manobras de lombar sempre serão em rotação. Lombar roll. E essa rotação, ela tem que fazer exatamente isso daqui, ó. Abrir a faceta, descomprimir onde é que tem um ponto fixo, desimbricar, relaxar o músculo que está contraturado, o intertransversário, o transverso espinhoso, o curto lamelar, toda a musculatura estará fixa naquele ponto de imbricação, que é exatamente essa visão que a gente tem aqui.
tem um grupo muscular que fixa a vértebra num determinado ponto. Então, eu vou manipular em alta velocidade para tirar esse tônus muscular. Manipulação de uma F. O que eu preciso? Se ela está em flexão, eu preciso estender um pouco o joelho dela, gerar um vetor de força rotacional que chega no ponto específico, gerar um vetor de força rotacional descendente que chega no ponto específico. Então, perceba, eu estou rolando o tórax dela para a direita e estou rolando a pelve dela para a esquerda. A minha rotação para a esquerda e a rotação do tórax para a direita vai encontrar nesse ponto específico, onde ela tinha uma posterioridade. Aqui, no caso, eu estou dando o exemplo de uma posterioridade direita. Então, vamos supor que ela tivesse uma posterioridade aqui. Eu quero rolar essa vértebra para frente. Para essa vértebra ir para frente, através dessa mecânica, a vértebra imediatamente acima tem que ser fixada para trás. Aí gera imediatamente esse vetor de movimento de abertura. Uma vértebra girei para cá, a vértebra inferior girei para lá, o vetor de força vai se encontrar aqui e vai abrir essa faceta. Como faz? Imediatamente, no final da barreira motora, levou o gesto, onde não vai mais, é aí que cai o seu corpo em cima da perna do paciente, gerando alta velocidade pontual. Se ele está em extensão, eu vou fazer a mesma coisa, mas vou fletir a perna. Porque se ela está em extensão, eu quero que a vértebra seja trabalhada em flexão. Não muda o vetor de força descendente, que chega até a vértebra acima da lesão. Não muda o vetor de força ascendente, que chega até a vértebra da lesão. Essas duas forças, uma num sentido e a outra no outro sentido, vai fazer uma abertura da faceta que estava em imbricação e que estava em ponto fixo. Pronto. Identificamos e manipulamos cada ponto fixo de cada vértebra de C2 até L5 sacro, que é as manipulações de alta velocidade, interpretando qual é a mecânica de vício e posicionamento. Pronto, de novo. Essa é uma pequena amostra do que é alta velocidade e baixa amplitude. Você gostou desse conteúdo? Aproveitou? Obviamente, é um conteúdo de informação, não de formação, que mostra para você todas as possibilidades dessa grande técnica, desse grande recurso terapêutico e que utilizamos todos os dias. Qual é a melhor indicação disso? Tratamento da dor aguda, da dor pontual, da dor articular. Você tira com a mão, em uma única manobra, se você fizer a interpretação óbvia correta, uma única manobra alivia a sintomatologia do paciente, seja ela intensa, articular, ou seja ela crônica, segmentar. Por isso, tem as pontuais e as inespecíficas. O propósito das aulas de manipulações vertebrais, com alta velocidade e baixa amplitude, é tornar você um profissional excelente e resolutivo no tratamento das patologias do seu paciente. É impossível, é improvável que você tenha um sucesso tão rápido com outros protocolos do que com terapia manipulativa de alta velocidade. Você pode ser inseguro em fazer alta velocidade. Você pode obter o resultado idêntico se você fizer o parâmetro final, a barreira motora, e fizer movimento rítmico lá no final da barreira motora, sem um único thrust, mas vários thrust, várias manobras rítmicas, você obtém o mesmo efeito de liberação miofascial, de desativação do ponto fixo.